Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação, que acontece depois de um pequeno recesso aí, na semana que passou, ele vai tratar da questão da violência no Brasil. Da violência e, claro, das políticas públicas de segurança no Brasil como um todo, olhando para alguns estados, algumas regiões em particular, e considerando as várias dimensões que essa questão da violência tem, né? Violência contra pessoas, violência contra patrimônio, violência contra mulheres, contra crianças, violência sexual, letalidade policial, enfim, há uma imensa gama de temas que podem ser discutidas com base, né, nesses dados que acabaram de sair do novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Anuário da Violência, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública produz, né, e claro, como é um anuário, produz todos os anos. E aí tem uma série de dados muito interessantes que a gente precisa não só ver os dados, mas a gente precisa entender o que esses dados explicam, que eles ajudam a compreender do funcionamento do sistema de segurança pública no Brasil e da natureza da violência que caracteriza a nossa sociedade. E para tratar desse tema, eu tenho uma convidada especialíssima, já esteve aqui antes, e agora tenho a oportunidade de estar com ela novamente, que é a Samira Bueno. Ela é socióloga, é doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e ela é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e é uma das vozes mais avalizadas para poder tratar desse tema no Brasil. Então eu quero primeiro agradecer muitíssimo a Samira por ter topado fazer essa conversa, sei que ela está com uma agenda cheíssima e quero também, claro, além de dar as boas-vindas a ela, começar com uma pergunta mais geral aí para a gente ter o esquenta dessa conversa. Samira, o que o novo anuário, né, da violência ele nos mostra? Que Brasil é esse? O que esses dados da violência que vocês puderam colher, eles revelam sobre o país que nós estamos, sobre as políticas públicas, sobre a sociedade brasileira? Por favor. Oi, Cláudio. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com você novamente. E falando de um tema, enfim, e de dados que são tão importantes, enfim, muito do que a gente faz no Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem sido no sentido de produzir informação para a gente fazer uma discussão sobre políticas de segurança mais qualificada, baseada em dados e evidência. Bom, o anuário que a gente divulgou agora no mês de julho traz, eu diria, algumas notícias avassaladoras. Eu costumo dizer que a gente é um pouco mensageiro do apocalipse, né? Quando a gente vem com muitos dados e, em geral, dados que revelam uma realidade muito dura para o Brasil. Eu queria começar falando de um dado que parecia uma notícia positiva, mas acabou sendo ofuscado pelas notícias ruins, que foi a redução das mortes violentas intencionais no ano passado, da ordem de 2,4%. Ou seja, matou-se menos no Brasil no ano passado. Essa é uma tendência que se iniciou em 2018. Acho que para a gente, depois a gente até pode falar um pouco mais sobre essa redução, mas entender a redução passa por entender também o crescimento, né? Em 2017 a gente teve um número recorde de quase 65 mil assassinatos no país, e no ano passado, né, seguindo essa tendência desde 2018, uma redução de 2,4%, chegamos a 47.508 casos, né, vítimas, na verdade, de homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, mortes por intervenções policiais e feminicídios. Mas, como eu dizia no início, essa notícia que podia ser motivo de comemoração acabou sendo ofuscada por alguns indicadores que tiveram um crescimento muito elevado e revelaram, né, um Brasil muito violento, especialmente para crianças e mulheres. Né? Então, assim, todas as modalidades de violência que acontecem dentro da residência tiveram um crescimento no ano passado. E aí eu destaco aqui
Três. Vamos lá, vou destacar três. A primeira é o crescimento dos registros de estupro e estupro de vulnerável, que chegaram ao maior número no ano passado, foram quase 75 mil casos, e vale lembrar que no caso, no contexto brasileiro, a maior parte dessa violência sexual atinge principalmente crianças, de 0 a 13 anos, então 10% das vítimas dos estupros tinham no máximo 4 anos de idade, 61% no máximo 13. E a gente está falando de uma violência que acontece dentro de casa, que é praticada por pais, padrastos, primos, tios, avós, então são pessoas muito próximas do convívio dessas crianças. A segunda tem a ver com... Samir, só para entender uma coisa, você falou que é principalmente criança, mas falou em estupro de vulnerável, né? Quem são os vulneráveis? Entendi que as crianças estão aí, mas o grupo compreende o que mais? Só para a gente entender esse termo. Então, 75% dos estupros no Brasil são de vulneráveis, são pessoas incapazes de consentir. Segundo a legislação brasileira, incapaz de consentir é a criança de 0 a 13 anos ou uma pessoa com idade superior a 14 anos, mas que por algum motivo esteja incapacitada de fazer esse consentimento, seja porque está sedada, alcoolizada, porque tem algum tipo de deficiência. Tem sido comum, recentemente, a gente ver casos assim, né, de mulheres anestesiadas no hospital, que são abusadas sexualmente, de pessoas de idade, né, então, recentemente teve um caso de uma senhora de 90 anos que estava numa cama, tinha um Alzheimer, uma demência, e era estuprada pelo genro. Então, esses casos, por exemplo, configuram vulneráveis, mas a maior parte dos vulneráveis são crianças. Né? E aí, meninos e meninas. Então, existe uma prevalência de vítimas do sexo feminino, 8 em cada 10 são do sexo feminino, mas a maior parte, né? Mas também tem aí um conjunto de meninos, especialmente na faixa etária de 5 a 9 anos. A gente também teve um crescimento dos feminicídios no ano passado, e aí, quando eu falo do feminicídio, ele acompanha uma tendência de crescimento de todas as formas de violência doméstica, né? Então, crescem ameaças, crescem agressões, crescem os casos de perseguição, que é o stalking, e aí o feminicídio cresceu 6% no ano passado, e a tentativa de feminicídio cresceu quase 17%. A gente também teve um recorde, né, um número máximo já registrado de casos de feminicídio no Brasil. E aí eu acho que o último a destacar para falar dessa violência que acontece dentro de casa, porque o feminicídio no Brasil também, o que a gente consegue extrair das informações e dos dados são feminicídios íntimos, então são casos que decorrem da autoria de um parceiro ou ex-parceiro íntimo da vítima, né? Então esse tem sido o padrão na maior parte das vezes, e a gente também teve um crescimento muito expressivo dos casos de maus tratos no ano passado contra crianças, também numa faixa etária que compreende especialmente 0 a 4 e 5 a 9. Então, a gente está falando da mulher adulta que sofre violência doméstica e muitas vezes acaba sendo morta pelo companheiro. A gente está falando da criança que está na transição para a adolescência que sofre violência sexual e aquela fase da primeira infância que tem sofrido cada vez mais maus tratos. Então, eu diria que o lar ficou mais inseguro para crianças e mulheres no ano passado. Aliás, quando você fala em violência doméstica, isso compreende, vamos lá, desde esses abusos de crianças por pessoas próximas até o feminicídio, só para a gente ter clareza sobre o que isso abarca, né, quando a gente fala em violência doméstica. Sim, a gente está falando de uma violência doméstica intrafamiliar. Então, lá em geral acontece dentro de casa e ela é provocada por alguma pessoa muito próxima dessa criança, ou um cuidador, ou dessa mulher. Né? Então, especialmente a partir dos 16, 17 anos, que é a idade que essa menina já começa a sofrer violência doméstica, em geral é o parceiro íntimo, mas antes disso, ela sofre do pai, do padrasto, nos maus tratos também, né? Especialmente figuras masculinas, infelizmente. Essa é uma outra coisa que os dados revelam, né? E aí, quando eu falo, Cláudio, de dados, eu estou falando que para levantar essas informações, a gente solicita via Lei de Acesso à Informação para todas as secretarias de segurança pública os microdados, ou seja, cada um dos boletins de ocorrência desses tipos penais. Então, a gente pede todas as ocorrências de homicídio doloso, todas de feminicídios, de mortes por intervenções policiais, todas as ocorrências de estupro, estupro de vulnerável,
E aí, esse, né, enorme volume de dados que a gente recebe dos estados, a gente consolida numa base de dados única e vai analisar para tentar entender qual que é o perfil da vítima. Quando possível, a gente analisa o perfil do autor, a relação de parentesco, quando existe, entre o autor e a vítima, onde aconteceram esses crimes, um pouco nessa ideia de contribuir para a formulação de políticas públicas, especialmente porque a gente está falando de violências que muitas vezes fogem ao que está consolidado no imaginário social. Então, quando a gente fala, por exemplo, e acho que todo o debate público foi muito permeado por essa noção sobre a violência sexual, por exemplo. Quando a gente fala de políticas de enfrentamento à violência sexual, em geral, a gente está falando de políticas que pensam nessa mulher adulta que está no espaço público, que sai à noite, que está voltando da faculdade, que está saindo da aula, que está saindo do trabalho e que eventualmente é vítima de um abuso na rua, né? Essa ideia de um homem desconhecido que te pega num beco escuro e que vai cometer uma violência contra você. É claro que isso existe, mas eu acho que o nosso esforço tem sido no sentido de mostrar que menos de 10% de todos os estupros no ano passado aconteceram em vias públicas. Né? O que acontece na maior parte das vezes não é isso. Na maior parte das vezes é no lar, no espaço doméstico, onde você acredita que você está seguro, em que essa violação acontece. Ela é praticada por alguém conhecido, alguém da sua confiança. Então, é um pouco também nessa tentativa de mostrar que muitas dessas noções que a gente tem sobre a violência acabam sendo mitos, né? Muito informadas por filmes, por livros, e que não correspondem à realidade na maior parte das vezes. E isso pode nos guiar num sentido contrário, né? Em direções que não são as melhores do ponto de vista de formulação de políticas. Agora, uma dúvida que eu fiquei, né? Aumentou de fato, né, esse tipo de violência ou aumentaram as notificações desse tipo de violência? A minha dúvida também tem a seguinte, digamos, pergunta por trás, né? Será que Tá. você tem hoje uma sociedade que denuncia mais esse tipo de violência do que fazia antes e aí acaba produzindo esse efeito nos números? Ou realmente aconteceu alguma coisa nestes últimos anos que induziu a que esse tipo de violência aumentasse mais? Ou quem sabe até uma mistura das duas coisas, não sei. Como é que vocês interpretam esses dados que apareceram? Bom, eu vou dividir a minha resposta em dois blocos, porque eu acho que uma trata dessa mulher adulta que sofre violência doméstica e outra mais focada na violência que atinge crianças, que pode ser violência sexual, pode ser maus tratos e outra, né, abandono de capaz, negligência e outras formas. Quando a gente está falando dessa mulher adulta e a gente fala de um recorde de feminicídios e de tentativas de feminicídio, uma coisa que a gente faz na publicação é comparar esses números com os homicídios dolosos de mulheres. Porque no caso do feminicídio, a gente está falando de uma legislação que foi tipificada em 2015 e que, eventualmente, o policial que está na ponta, ele ainda não tem repertório suficiente para classificar de forma mais adequada se aquilo se tratou de um homicídio doloso ou diferenciá-lo de um feminicídio. Isso pode ocorrer e a gente sabe que ainda existe subnotificação em vários estados. A média tem sido de que 1/3 dos assassinatos de mulheres são feminicídios. Essa é a média nacional. Mas isso varia de estados em que, do total de assassinatos de mulheres, quase 60% são classificados como feminicídios, e em estados que menos de 10% assim são. Né? Então, tem aí essa diferença que a gente pode colocar numa melhoria do registro. Mas quando a gente olha para os homicídios dolosos de mulheres de modo geral, também cresceu, né, 1,2%. Então, a gente está falando que todas as formas de violência letal contra as mulheres cresceram. A gente está dizendo que todas as formas de denúncias relacionadas à violência contra a mulher, relacionadas à violência doméstica junto às polícias civis, cresceram. E aí a gente tem outros dois indicadores que correspondem a registros de outras organizações do sistema de segurança e justiça que também tiveram um aumento. São os acionamentos para a Polícia Militar no 90. Então, a gente teve 102 acionamentos por hora no Brasil no ano passado, só de violência doméstica para as polícias militares. E a gente teve crescimento tanto das solicitações quanto dos deferimentos de medidas protetivas de urgência pelos tribunais de justiça. Então, acho que isso também é um indicador para a gente olhar. Olha, tem
três organizações, três atores diferentes que mostram crescimento. E todas as formas de assassinato de mulheres cresceram. Parte dos registros o crescimento pode resultar de um maior empoderamento feminino, de maior informação, com certeza, né? E aí eu acho que isso não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem o Me Too com as suas campanhas, a Chega de Fio-Fio, Think Yoga, a gente tem nos últimos anos isso cada vez como um tema da agenda pública, é um tema que está no cotidiano das redes sociais, então eu não tenho a menor dúvida que isso tem mobilizado cada vez mais mulheres que eventualmente nem se reconheciam como vítimas e passam a denunciar. Porque, né, a gente sabe que muitas dessas violências baseadas em gênero são naturalizadas, Uhum. né, especialmente para mulheres que crescem em lares em que a mãe sofria violência doméstica, que o pai era, de algum modo, violento. Então, especialmente quando a gente está falando de formas como a violência psicológica, que foi tipificada recentemente, em 2021, pela legislação, você coloca na conta do xingamento, né? Ah, ele me humilha, ele me xinga, mas você não pensa exatamente nisso como um crime, né? A violência patrimonial, então, esse homem que controla o dinheiro da mulher, que não deixa gastar o próprio salário, essas práticas de coerção, então você não vai sair de casa, ele começa a afastá-la de amigos, de familiares. Muitas dessas práticas, dessas condutas, não são enxergadas como crime, né? E mais recentemente a gente tem falado bastante sobre isso. Mas não há dúvida de que cresceu o número de mulheres assassinadas e o que nos leva a crer que cresceram de fato as agressões, as ameaças, da forma como os registros vêm apontando. Então, isso acho que é um fato, e a gente não pode tirar desse contexto 4 anos de um governo de extrema-direita que sufocou de todas as formas qualquer política de equidade de gênero e de mecanismos de acolhimento às mulheres em situação de violência. Então, tem um estudo do INESC, por exemplo, que mostra que no ano passado a gente teve um menor recurso empenhado com políticas de enfrentamento à violência contra a mulher pela União em uma década. Isso depois de uma pandemia, né, em que muito se debateu e se falou sobre a ampliação da vulnerabilidade de mulheres à violência, porque muitas vezes confinadas com seus agressores, porque muitas dependentes financeiramente dos autores de violência, ou, né, somam a renda dela com a do companheiro para dar conta da rotina da casa, muita gente ficou desempregada, o desemprego entre mulheres foi maior do que entre homens, né, então a gente sabe que a pandemia afetou homens e mulheres de forma desigual e que isso pode ter representado, né, ainda maior vulnerabilidade dessas mulheres, sem contar da precarização dos serviços e das políticas públicas, né, no nível municipal, estadual, políticas que são descontinuadas ou que começam a funcionar em horários restritos, você tem funcionários públicos afastados, porque grupo de risco. A gente tem, por exemplo, um caso de São Paulo, tinha uma casa-abrigo que deixou de funcionar como casa-abrigo para mulheres em situação de violência doméstica, porque passou a acolher pessoas em situação de rua com emergência sanitária. Tudo é importante do ponto de vista da política pública, Claro, né? A gente está mas numa emergência o cobertor sanitária. fica curto, né? Você cobre uma coisa e perde na Exato. outra. Um cobertor que já é curto, considerando o tamanho, né, a dimensão do problema, que é a violência doméstica, ficou ainda mais curto. Então, acho que isso é um contexto quando a gente fala de violência doméstica contra mulheres, especialmente mulheres adultas. Quando a gente fala de crianças, eu acho que a gente tem um problema adicional. Isso foi algo que a gente, inclusive, foi buscar na literatura internacional, na criminologia internacional, inclusive para ver se existiam padrões semelhantes em outros países. E aí foi interessante porque a gente achou estudos na Índia e no Quênia que falavam também sobre um crescimento abrupto da violência sexual no ano passado, em 2022. E, na verdade, mesmo em 2021, e eles correlacionavam com o fechamento da escola, né? Então, como as medidas de isolamento social, que eram necessárias para a contenção do vírus, ampliaram a vulnerabilidade de crianças, porque com o fechamento das escolas, essas crianças ficaram mais tempo dentro de casa, mais vulneráveis ao agressor, porque os agressores são pessoas próximas. Mas também porque a escola, muitas vezes, é o espaço em que essa criança pede ajuda ou que ela reconhece que ela está sendo vítima de violência. Então, Ou alguém tem sido percebe comum. nela o comportamento ou algum outro elemento que mostra que ela sofre violência. Exatamente. Então, é a professora, o professor, o educador que está ali
que ou tá falando sobre o assunto ou percebeu uma mudança de comportamento nessa criança. Ela tá chorosa, ela tá fazendo xixi na calça, ela caiu o rendimento escolar, enfim, percebe mudanças de comportamento e vai tentar conversar com essa criança, tentar entender o que está acontecendo. E é muitas vezes quem informa a mãe e é assim que chega a denúncia. A gente não tem estudos no Brasil que mostram o percentual de notificação junto a instituições escolares nos casos de violência sexual. O IPEA divulgou um estudo em março, por ocasião do Mês da Mulher, que mostrava que 8,5% dos registros de violência sexual chegam até as polícias de estupro, estupro de vulnerável, e 4% no sistema de saúde. Então, isso já nos dá uma dimensão, né, do tamanho do problema. Se a gente está falando de 75 mil registros e isso representa só 8,5%, a gente está falando que, na prática, a gente tem quase 900 mil casos de estupro por ano. Mas os estudos internacionais mostram que as taxas de notificação junto aos profissionais de educação são, em geral, o dobro do que chega, de fato, na polícia. Né? Então, de fato, a escola é esse espaço que tem esse diálogo com a criança. Inclusive, para identificar outras formas de maus tratos. Né? Porque a criança que é vítima de maus tratos, se ela chega espancada, de olho roxo, machucada na escola, qualquer profissional vai perceber. Se ela não tem esse contato diário com o professor, se o contato ele se ele é mediado pelo computador, por uma tela, fica muito mais fácil para o abusador, para a pessoa que é violenta, fazer essa criança vítima. Então, é isso. Internacionalmente, tem já alguns estudos que vão mostrar que o fechamento da escola ampliou a vulnerabilidade, e aí o que a gente não sabe é se esses casos de violência contra crianças, especialmente de violência sexual, de fato aconteceram em 2022, se eles aconteceram durante a pandemia e, enfim, algum responsável pela criança descobriu no ano passado e notificou isso junto à polícia, ou pior, se eles começaram durante a pandemia, entre 2020 e 2021, e continuaram a acontecer. Porque essa é uma outra característica quando a gente está falando do abuso sexual infantil. Então, diferente dessa mulher adulta que, quando sofre violência por parte de um desconhecido num beco escuro, em geral é um episódio único, né? Que já gera um trauma para a vida inteira, mas é um episódio único. Uhum. A criança, ela fica vulnerável a esse abusador por muito tempo. E demora, em geral, depois de muitas vezes que ela sofreu violência sexual, que existe, né, algum adulto que vai identificar, que percebe isso. E não é raro, no caso, especialmente das meninas, que a família só descubra quando ela aparece grávida, já com 11, 12 anos. Né? Então, cada vez mais a gente tem ouvido falar de meninas de 12 anos, 11 anos, que tentam fazer o aborto legal, muitas vezes, né, não conseguem a autorização da justiça, e aí a história é sempre aquelas histórias tristes. Ah, ela era abusada pelo padrasto desde os 6 ou 7 anos. O padrasto abusou, mas o primo também abusava, né? Então, em geral, são histórias muito tristes de abuso que acontecem de forma reiterada. Uau! E quais são as políticas públicas que, vamos dizer, estão aí? Você falou das casas-abrigo, né? Por exemplo, que são uma política que já está presente há bastante tempo, por caso das mulheres. No caso das crianças, né? Você, enfim, vai o quê? Vai mandar as crianças para um abrigo e elas vão ficar longe da família? Eu imagino que seja uma situação ainda mais complicada, né? Quais são as políticas que buscam lidar com esse problema? É muito mais complicada, Cláudio, porque primeiro, porque é muito difícil você produzir provas contra o agressor, né? Então, a gente dificilmente consegue punir esses casos. E aí a gente tem alguns casos que são, inclusive, muito, muito chocantes, é, que precisaram de, assim, de algumas medidas muito drásticas dos familiares para conseguir provar. Vou até citar um caso que me veio à cabeça aqui, que me marcou muito na época que eu soube. Não faz muito tempo, tem uns 2 anos, uma mulher desconfiou, a mãe estava numa cama, né, tinha um nível de demência, ela e a filha, ela desconfiou, na verdade, que ela que fazia higiene da mãe, cuidava da mãe, desconfiou que a mãe estava sofrendo abuso e desconfiou que o próprio marido dela, né, então o genro dessa senhora, estaria abusando sexualmente dela. E aí ela e a filha posicionam uma câmera de um celular dentro do quarto para tentar gravar o abuso
comprovar, isso já em contato com um advogado, tentar comprovar que ela estava sendo vítima de violência sexual. E, enfim, um dia ela e a filha saem de casa, ele vai lá, ele abusa dessa senhora, a imagem é gravada, mas a todo momento ele está de costas. E quando elas levam essas imagens para o advogado fala: olha, existe grandes chances dele conseguir se safar, dele se livrar de uma condenação, porque não tem o rosto dele sendo gravado explicitamente, tá de costas o tempo todo, então ele pode argumentar que alguém invadiu a casa, então, assim, isso não é uma prova inequívoca de que houve o abuso. Uhum. E aí essa mulher, ela grava de novo, né? E ela finge que nada aconteceu, convivendo com o cara, que é o companheiro dela, né? Então, o marido dela estuprando a mãe dela, que tá numa cama, porque, né, tem uma demência e, enfim. Então, acho que esse é um exemplo que ele ilustra muito bem o desafio que a gente tem de punir violência sexual. Especialmente quando a gente está falando de criança, dificilmente você vai encontrar material genético do agressor, por exemplo, é, é, ali na criança para poder gerar algum tipo de condenação, né, de prova inequívoca no tribunal. É a palavra da criança contra a palavra de um adulto, né? Uhum. E aí a gente sabe, vão falar que a criança está fantasiando, né? Então, eu diria que do ponto de vista de política pública, o melhor que a gente tem a fazer é prevenir, né? É garantir que essa criança ela não sofra o abuso sexual, porque depois que ela sofreu, o que a gente pode fazer é acolhê-la. E ainda assim, as políticas são muito precárias, né? Assim, o que a gente sabe hoje? A gente sabe a quantidade de crianças que foram até um distrito policial e registraram um caso de estupro, porque, enfim, porque estavam acompanhadas de uma pessoa maior de idade, em geral a mãe, que foi lá e denunciou. Isso é o que a gente sabe. O que acontece com essa criança? O que acontece com esse abusador? Para onde é que ela vai? E o conselho tutelar, o que faz? Então, assim, empiricamente, as informações que a gente tem, elas são as piores. É comum que a criança volte a conviver com um abusador, com um agressor. Muitas vezes depende da mãe romper o vínculo. Então, a mãe se separa, sai de casa para poder manter distância, né? Então, assim, não é. O que eu estou querendo dizer não tem uma política do Estado que esteja desenhada para garantir que essa criança ela vai ser acolhida. Em geral, assim como na maior parte dos, né, desde o início, fica tudo no âmbito doméstico. Né? Então, é uma violência que começa no âmbito intrafamiliar, doméstico, e muitas vezes depende dessa própria mãe, da estrutura familiar, de tentar dar algum tipo de suporte. Do ponto de vista de evitar esses casos, a melhor coisa que a gente tem a fazer, e aqui a gente tem, né, pesquisas que mostram a maior efetividade, é falar sobre educação sexual, né? É começar isso desde a terra infância. E aí, claro, né, educação sexual para uma criança de 2, 3 anos, ela se dá de uma forma. Com crianças de 8, 9 anos, de outra. Mas, especialmente no espaço escolar, é importante que a criança entenda os limites do corpo dela, quem pode tocar, quem não pode tocar, o que pode ser feito, o que não pode. Porque a gente também tem pesquisas que mostram que o abusador, ele, em geral, ele abusa daquela criança que é a criança mais quietinha, que questiona menos, que eventualmente ela é mais insegura. Então ele já tem um nível de, né, ele já tem um controle, um poder em relação àquela criança, porque ele é um adulto, e muitas vezes um familiar. Então já tem uma relação de poder estabelecida. Se a criança ela está munida de informações a ponto de dizer não, minha mãe disse que ninguém pode pôr a mão aí, esse tipo de conduta por si só já é um mecanismo de proteção para essa criança, porque o abusador ele não quer ser pego. Então ele vai abusar da criança que for a presa mais fácil, Uhum. basicamente. Ele vai se utilizar das estratégias, e aí as estratégias de manipulação, né? Ó, esse é o nosso segredo, você não pode contar para ninguém, se você não contar para ninguém, eu vou te dar, né? E aí oferece algum tipo de presente para crianças, especialmente crianças vulneráveis, isso acaba muitas vezes sendo uma moeda de troca, ou ameaça familiares, se você contar para alguém, eu vou machucar sua mãe, eu vou machucar seu pai. Então, quando a criança ela está informada, isso serve como um mecanismo de proteção. E aí, Cláudio, acho que vale dizer uma coisa, porque quando a gente fala desses números, muita gente fala de pedofilia.
né? Ah, é pedófilo, é comum que quando apareça. Tem um caso recente em Brasília de um cara que tinha sequestrado uma menina, uma criança, e foi preso em Um flagrante, né? Acho professor, que tem um inclusive, mês. né? Isso, um professor. E ele foi preso em flagrante. Tem lá uma história que tinha uma mulher, né, uma adulta que estava ajudando ele Uhum. nesse crime. E ficou, enfim, eu lembro que todas as manchetes de imprensa falavam do pedófilo. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata cada um desses casos de abuso sexual com pedofilia, porque a pedofilia é uma parafilia. Então, O que quer tá dizer isso? Desculpa. previsto que tá previsto como uma doença dentro da classificação internacional Uhum. de doenças. Quando você fala que a pessoa é pedófila, você está dizendo que ele cometeu aquele ato porque ele é doente. Como um esquizofrênico, por exemplo, que assassina alguém. Então, assim, é mais forte do que ele porque porque ele é doente, é uma doença mental, enfim, é uma coisa que ele não pode controlar. E o que os estudos mostram é que, e eu ouvi recentemente essa estatística da doutora Mariana Ferreira, que é médica legista aqui, perita do estado de São Paulo, trabalhou 10 anos no Bem Me Quer. Menos de 10% dos casos de violência sexual contra crianças, os autores são pedófilos. E tem algumas estatísticas que falam em 2%. Clinicamente falando. Então a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de um homem normal, adulto, com plenas faculdades mentais, que abusa daquela criança porque ele entende que ele pode. Não porque ele tem um distúrbio, uma doença, algo que exija tratamento médico. Né? E, inclusive, a tese da pedofilia é muito utilizada por abusadores nos tribunais, porque é uma forma de você justificar que você tem uma doença, que você estava, né, inconsciente ou incapaz de decidir plenamente sobre aquele ato. A gente está falando, né, de uma violência que ela é cometida porque esse homem entende que ele pode fazê-lo, né? E que, de algum modo, é muito parte da nossa cultura, né? É difícil falar isso, mas quando a gente fala, por exemplo, da história da lenda do Boto, muito comum Uhum. na região norte, da menina que aparece, a lenda do Boto, ela foi, né, uma lenda que surge para justificar Estupros, a né? violência sexual intrafamiliar, exato, porque a primeira relação da menina é do pai ou do padrasto. Quem tem direito a ter a primeira relação sexual e de explorar essa menina é essa figura de autoridade do pai e do padrasto, né? Então, assim, a gente precisa entender que isso está muito mais vinculado a aspectos culturais do que para uma doença, efetivamente. A gente tem o caso da Xuxa, que resolveu falar sobre a violência sexual que ela sofria na infância depois de 40 anos. Ela tinha mais de 50 anos quando ela escreveu uma Uhum. coluna, a coluna dela na Vogue, que ela sofreu violência sexual dos 4 anos até os 13. É muita coisa, né? Por diferentes pessoas, todos conhecidos. Era o amigo do pai, era o parente que quando ia na casa dela de domingo, né? E aí, assim, os relatos são muito fortes, muito contundentes. E quando você começa a escutar, fala, bom, é isso. Assim, isso está tão presente que se a gente for sentar para conversar com pessoas conhecidas, você é professor, se você sentar e perguntar para suas alunas, para os seus alunos, quem não foi vítima conhece alguém que foi vítima. A verdade é que todo mundo conhece alguém que foi vítima de violência sexual, mas é um tabu falar. E aí eu acho que essa é uma outra política pública que a gente tem que, né, avançando na ideia da política pública, que a gente tem que começar a discutir. Isso não pode ser tabu. Né? A gente tem que tirar desse lugar do tabu e falar. Porque, é um tema difícil, é um tema pesado, é incômodo. Sim, tudo isso. Mas enquanto a gente não coloca isso na agenda pública, não coloca isso como uma prioridade, enquanto a gente não fala sobre isso, a gente está permitindo que mais crianças sejam vítimas. No limite, quando a gente está falando de escola sem partido, né, com toda a sua perseguição ao debate sobre equidade de gênero, sobre educação sexual dentro das escolas, a gente está falando de uma estratégia, de uma política, né, uma estratégia de um grupo político reacionário, ultraconservador, que permite que mais crianças sejam abusadas. Agora, saindo um pouco dessas políticas voltadas para esse problema particular, né, que é a questão da violência sexual, da violência doméstica, indo, vamos dizer, para a discussão um pouco mais geral sobre
os crimes, e aí particularmente os crimes que geram violência letal, né? A gente viu aí, por exemplo, né, nesses últimos dados, quando nós pegamos o número de mortes por 100 mil habitantes nos vários estados ou nos municípios, né, do país, um dado que chamou muito a atenção foi o fato de que a gente tinha ali, eu lembro desses números agora um pouco de memória, porque são tão impactantes que é difícil de esquecer, né, que entre as 10 primeiras cidades mais violentas, as 4 primeiras eram cidades da Bahia, né, entre as 20 primeiras, as 11 primeiras também eram do estado da Bahia, e entre as 25 primeiras, 12 eram do estado da Bahia, ou seja, quase 50%. Também um dado que foi até bastante noticiado foi o fato de que a polícia baiana matou mais no ano passado do que a polícia fluminense, que tem uma fama de ser, vamos dizer, a que mais mata gente no país. E a gente está falando de um estado que foi governado nos últimos 16 anos pela esquerda. Né? Foram dois governos, ou não, dois não, quatro, né? Se a gente considerar a reeleição, governos petistas em sequência. E claro que isso chocou muita gente, porque a gente tende a associar esse tipo de situação a governos da direita, né? Aquela história do Maluf em São Paulo, a Rota na Rua, ou do Wilson Witzel, né, no Rio de Janeiro, que falava que ia dar tiro na cabecinha, coisas desse gênero. De repente você vê que os números, tanto da violência policial como da violência de um modo mais geral, letal, acontecem num estado como esse. Se você pudesse falar um pouco dessa questão da letalidade policial, eu queria até falar em particular desse caso baiano, porque realmente é chocante, né? E de como isso afeta, né? E como a gente pode pensar isso em relação a esses números de assassinatos no Brasil, de modo geral, acho que seria muito interessante. Legal, acho que é uma ótima pergunta, Cláudio, inclusive porque nos dá a oportunidade de refletir um pouco sobre políticas de segurança no Brasil e como a gente não tem visto grandes diferenças entre esquerda e direita quando o assunto é segurança pública. E acho que o caso da Bahia é muito sintomático dessa ausência de projeto do campo progressista de políticas de segurança pública. Né? O que diferencia a gestão do Rui Costa da do Cláudio Castro, quando a gente vê esses números? Tá? Bom, acho que de modo geral, a gente tem, no ano passado especificamente, uma redução de 6% nas mortes violentas intencionais na Bahia. Isso é que é mais curioso. A Bahia conseguiu ocupar todos esses rankings que você citou, né, 12 de 25, 6 em cada 10 cidades, né, das 10 primeiras, 6 são na Bahia, apesar de uma redução de 6% nas mortes violentas intencionais. Isso é porque despiorou, vamos dizer assim. É isso, é isso. Então, assim, se a gente fosse basear nos dados de 2021, os números seriam ainda mais elevados, ainda mais obscenos. Né? Acho que isso revela duas tendências. Né? Uma de uma migração, e aí isso é algo que atinge vários estados, mas na Bahia isso fica muito evidente nos últimos anos, de uma migração de facções do Sudeste para o resto do país. Então, a gente está falando do Comando Vermelho e do PCC, que passam a disputar territórios, rotas do tráfico de drogas, e que isso gera um nível de violência que vai muito além do que esses estados estavam habituados. E aí eu acho que o exemplo melhor é Jequié. Jequié é a cidade mais violenta do país. Olha Jequié no mapa. Né? Assim, não tem saída para o mar, não tem. Você olha assim, tá, sei lá, 150, 200 quilômetros de Salvador, você fica um pouco tentando entender o que raios aconteceu em Jequié para que Jequié fosse a cidade mais violenta do país no ano passado. E quando a gente olha a série histórica, era uma cidade que, né, assim como outras cidades com 100, 150 mil habitantes, conviviam com um nível de violência. A gente sabe que a violência tem se interiorizado para o Nordeste já tem pelo menos uma década, né? Então isso não é exatamente novidade, mas aí você tem dois movimentos ali. Um racha entre grupos criminosos, no caso PCC e Comando Vermelho, que gera um nível de violência que foge completamente do controle. Então a gente está falando de uma cidade que passa em 2018 para 50 assassinatos e chega a 140 em 2022, né? Então, Disputa assim, num período muito territorial. curto.
disputa territorial, uma explosão de violência, que é um pouco o que aconteceu no Brasil entre 2016 e 2017, quando há um racha nacional entre Comando Vermelho e PCC, né? E aí eu estou citando as facções porque a gente também tem que lembrar que isso é responsabilidade do Sudeste, né? É a incapacidade de Uma de São políticas de Paulo, outra do Rio, segurança originalmente, né? de São Paulo e Rio de Janeiro de controlarem a criminalidade, darem respostas efetivas para o avanço do crime organizado, né? Não conseguimos, eles se nacionalizaram, estão no país inteiro, né? E a segundo é esse movimento do Estado que, para lidar com o avanço das facções, também utiliza da violência, né? E aí é onde a gente chega na Bahia como a polícia que mais matou em 2022, né? Ultrapassou a polícia do Rio de Janeiro e, enfim, né, em algumas cidades, 30%, né, Jequié é um caso, 30% de todas as mortes, de todos os assassinatos foram praticados pela própria polícia, né? E aí, um pouco, inclusive, agora esse período, né, a gente divulgou o anuário no dia 20 de julho. Então, desde então, a gente tem ouvido muitos questionamentos sobre a credibilidade dos dados produzidos pelo Fórum, que é uma ONG, que os dados, né, enfim, querendo colocar em xeque, em dúvida, as informações, a credibilidade das informações produzidas e comparando, inclusive, com dados produzidos pelo Ministério da Justiça. E vale lembrar que o Ministério da Justiça não só não tem uma publicação ainda periódica que retrate, né, o crime e a violência no Brasil, a gente espera que essa seja uma ação que o Dino vai implementar, né, no atual gestão, mas até o ano passado a gente não tinha isso como prática, e os únicos dados divulgados não incluem as mortes por intervenções policiais. Então também é muito cômodo para o Ministério da Justiça, né, ou pelo menos era até 31 de dezembro de 2022, muito cômodo você fingir que isso não é um problema, né, que isso não é uma questão. A pergunta que fica é, o que o governo Lula vai fazer diante disso? Porque a gente está falando que o governador responsável por triplicar o número de mortes por intervenções policiais foi o Rui Governador Costa. é o Rui Costa. Não, no período do Jacques Wagner, o quadro era diferente. Bem menor, era uma média de 300 casos. O Rui Costa assume a gestão, o primeiro mandato dele, com 300 e poucos casos de mortes por intervenções policiais e com o mesmo patamar de homicídios na Bahia, tá? Não é que a violência explodiu. Se você olha, a Bahia tem pelo menos 10 anos que tem convivido com uma média entre 6 mil e 7 mil homicídios, latrocínios, lesões corporais. Essa tem Por sido a ano, isso. média por ano. É um número muito elevado. Então, assim, é um estado muito violento, né? Tem sido um estado muito violento há pelo menos uma década. Vamos lembrar, né, nos últimos 10 anos, no mínimo, o debate tem sido sobre, né, o crescimento da violência no Nordeste. Então, no Sudeste, a gente vinha de políticas, né, aparentemente promissoras. Então, São Paulo teve uma redução muito expressiva dos homicídios, Minas Gerais, Espírito Santo, a partir da década de 2010, o Rio de Janeiro começou um ciclo virtuoso ali em 2008 com as UPPs, então tinha essa oposição, o Sudeste reduzindo, né, depois de viver os anos 90 com uma explosão da violência, e a partir de 2005, 2007, em alguns casos, a partir de 2010, no Nordeste, um crescimento, né, muito acentuado da violência. O que é relativamente novo? O que o Rui Costa traz para esse cenário? Uma polícia muito violenta. Então, além daqueles homicídios que já aconteciam, e aconteciam desde, né, vai desde a violência interpessoal até casos que são relacionados ao tráfico de drogas, a disputas de facções, ele embute esse componente e é uma coisa muito que se acentua no segundo mandato dele. Quando a gente olha os números, de 2019 para 2020, que tem uma virada ali de chave na atuação da polícia baiana. E a gente está falando que hoje ele é chefe da Casa Civil, né? Então, o que o governo Lula vai fazer em relação a isso? O mesmo governo que tem o Dino falando numa política de segurança que não é incompatível com a defesa dos direitos humanos, que diz que vai estimular a adoção de câmeras corporais pelas polícias de todo o país como um mecanismo de controle do uso da força letal pelos agentes estatais. Né? O mesmo governo que tem Silvio Almeida, que é uma figura emblemática na defesa dos direitos humanos, falando de genocídio da juventude negra e de racismo estrutural. Né? O que vai fazer? Qual que é a resposta? Não dá para dizer que
ah, não, os dados estão errados. Os dados não estão errados, é só uma questão de perspectiva. Se você disser que você não quer contabilizar as mortes provocadas pelo Estado, de fato, os números podem ser diferentes, né? No caso da Bahia, foram mais de 1.400 registros só de agentes estatais. Se você tirar 1.400 casos da conta, o número de fato fica muito melhor. Agora, 1.400 assassinatos por parte de agentes estatais é um dado alarmante, porque são agentes estatais, inclusive, né? Que polícia é essa que mata tanto? E ainda É mais que não isso. colhe bons resultados em termos de uma redução da violência para o resto da sociedade, né? E aí eu acho que vale destacar, Cláudio, que as duas maiores taxas de mortes violentas intencionais no país no ano passado foram do Amapá e da Bahia. E as duas maiores taxas de letalidade provocada pelas polícias foram no Amapá e na Bahia. Isso mesmo quando você desconsidera, se a gente pegasse todos os estados, vai, e tirasse as causadas por agentes estatais e deixasse só as restantes, ainda assim, esses dois estados estariam lá na frente. Se não tivessem no primeiro e segundo lugar, estariam entre os cinco primeiros, com Tá, estariam certeza. ali no top 5. É, porque são estados que já têm se mantido há alguns anos, né? Então, assim, é um nível de violência muito elevado e o Estado usa da violência para tentar controlar essa violência e fica uma coisa completamente descontrolada, porque quando você dá margem para que o Estado, né, você dá essa carta branca para o agente da ponta, para o policial, fazer o que ele bem entende, você também está dando margem para que ilícitos e uso abusivo da força seja praticado, né? Assim, em nenhuma nação, nenhuma democracia, você assume que o policial ele aperta o gatilho e que isso necessariamente foi legítimo, né? O policial ele pode fazê-lo, está no mandato dele. A gente tem legislação que prevê isso, que o policial, se necessário for, para proteção de si mesmo, de um terceiro, se ele não tiver outra alternativa, dentro de alguns critérios de moderação, proporcionalidade, ele vai apertar o gatilho, né? Porque é por isso que a gente dá uma arma na mão desse cara, né? Para que ele nos represente. Quando a gente tem um problema, a gente chama a polícia, né? Se você tem uma briga com o vizinho, se você é vítima de um crime, você chama a polícia porque a gente delegou a esses agentes do Estado o poder de fazer uso da força em nosso nome. Isso não significa uma carta branca para decidir quando você atira, em quem você atira, né, sem nenhum mecanismo de controle. E aí eu acho que nesse debate sobre violência policial e tudo mais, o caso recente de São Paulo com a adoção das câmeras corporais dá uma bagunçada completa, inclusive do ponto de vista político partidário na discussão. Né? Primeiro porque foi o Dória, né, então PSDB, que implantou as câmeras corporais. O mesmo Dória que foi eleito em 2018 com o emblema do Bolsodória, né, e que falava que ia criar a rota no interior. E que O mesmo ia deixar matar, né? que em 2019 elevou a letalidade provocada pela polícia também a níveis recordes, né? Que é o mesmo Dória de Paraisópolis, né? Cuja Uhum. polícia pisoteou adolescentes num baile funk, né? Até a morte. Então, assim, esse mesmo Dória, em 2020, rompe com o Bolsonaro e banca politicamente um projeto que era bastante impopular junto às polícias, e a gente sabe a força que as polícias têm junto a qualquer governador, no sentido de vamos colocar as câmeras corporais e as câmeras vão gravar ininterruptamente. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, tá, Cláudio? As câmeras, elas são acionadas no momento do atendimento da ocorrência, ou pelo próprio policial, ou por uma central. Quando despacha a ocorrência e manda o policial, ó, vocês vão atender uma ocorrência em tal lugar, e aí, às vezes, o despacho é pela central. A empresa de tecnologia contratada pela Polícia Militar de São Paulo, que foi a Axon, ela mudou ali, né? Ela fez uma inovação, um upgrade nas câmeras para gravar ininterruptamente, porque existia consciência naquele momento de que se dependesse do policial acionar essa câmera para gravar uma ocorrência, os ilícitos continuariam a acontecer. E qual foi o resultado disso? Em menos de 2 anos, a letalidade provocada pela polícia nos batalhões que passaram a usar câmeras corporais caiu 75%. Nossa.
Né? Então, assim, como é que você explica uma polícia que num dia mata quase 900 pessoas, no outro dia mata 350, 400? Sim, num período de 2 anos, sem grandes oscilações dos indicadores de criminalidade. no geral. Quer dizer, a câmera mostra que havia um excesso nítido, né? Exatamente. Acho que é exatamente esse o ponto. A Câmara mostra que havia um excesso. Nesse mesmo período, a gente chegou aos menores níveis de policiais assassinados no horário de trabalho. Uma outra informação importante. De alguma maneira, seria o quê? A câmera, o Protege o criminoso, policial. ele fala, bem, eu não vou reagir à bala com esse policial porque ele tá filmando o que ele vai fazer. Então eu não tenho tanto medo dele quanto eu teria antes, logo eu não reajo. É algo assim? Eu diria que assim, a gente tem que tentar entender essas ações que resultam em morte envolvendo policiais, pelo menos de acordo com três contextos. O policial que vai fazer o uso da força de forma legítima, então ele está numa situação, num tiroteio, numa situação, né, de alto risco, em que ele precisa fazer o uso da arma de fogo, né, e aí eventualmente vai matar um suspeito, e eventualmente esse suspeito também vai atirar contra ele, então, né, a ideia em torno do uso da força da polícia é, ele vai fazer o uso da força antes que ele seja baleado. A gente tem aquele caso em que o policial atira por erro, falta de treinamento, então são aquelas ações desastradas, né? Ele não tinha necessariamente a intenção de matar ninguém, mas ele se apavorou e apertou o gatilho. E a gente tem aqueles casos de execução. O policial sai para matar. E os casos de execução também são aqueles casos que expõem o policial ao maior risco, porque a gente entra numa lógica da vendetta, da vingança. Isso muitas vezes tem a ver com corrupção, né, com o policial que pega o arrego, que é um outro efeito da câmera que a gente ainda não consegue medir, né? Assim, muito bem. Você não Caíram sabia as denúncias de. quanto de recebiam propina, né? E quanto. só que se você está com uma câmera presa no seu fardamento, no seu turno inteiro de trabalho, você vai pegar dinheiro na biqueira? Produzir prova contra si mesmo? Não vai, né? Pelo menos dificulta a corrupção. Tanto que quando a gente olha os números, quando eu falo de 400 mortes, isso inclui em serviço e fora, 120 são fora. Em serviço, fora de serviço não mudou, né? As polícias continuaram produzindo a mesma quantidade de mortes fora de serviço e caiu em serviço, que é o momento do uso das câmeras corporais. Aí a dúvida, o governo da Bahia, que continua sendo um governo do PT, a atual gestão do Jerônimo, vai bancar um projeto como o de São Paulo? O governo Lula vai bancar um projeto como esse? Porque eu acho que essa talvez seja uma das políticas que seriam mais urgentes para a gente diferenciar o campo progressista, a esquerda, da direita. Porque a direita que a gente tem no Brasil hoje é a direita que fala que a polícia tem que matar mesmo. A esquerda, quando em campanha, diz que vai defender direitos humanos. Mas, quando questionado sobre os números na semana passada, o governo da Bahia emitiu uma nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública, e o Estadão publicou, dizendo que os mortos eram homicidas e traficantes. Ou seja, morreram Os porque mortos pela mereciam. polícia. Algo assim. Qual que é a diferença? Você percebe? É um verniz de campo progressista e de defesa dos direitos humanos, mas na hora do vamos ver, a gente faz igual. Eu acho que essa talvez seja a política que pode ser determinante para a gente diferenciar, de fato, que seria um projeto, se não da esquerda, pelo menos do PT, né? Talvez a gente colocar tudo isso na conta da esquerda seja injusto, mas é o maior partido de esquerda do país e tem dado respostas pífias no campo da segurança pública, né? E é um tema que claramente o Lula não gosta. Não está na ordem principal de preocupações dele, né? Não, eu acho que não está na ordem principal e eu acho que ele tem uma visão também muito de que isso é um problema dos governos estaduais. Eu acho que ele não entende
que não vai ser possível fazer frente ao problema que a gente tem de segurança pública no Brasil hoje sem o envolvimento da União. Né? Então, eu acho que o Renato tem usado tem feito Renato uma Sérgio de análise que Lima, né? o Renato Sérgio de Lima, seu colega de Fundação Getúlio Vargas, que dirige o fórum comigo, também é meu cônjuge nas horas vagas. É o nepotismo. É o nepotismo. E aí, ele fez uma análise que eu achei muito interessante, que eu concordo com ele, quando da divulgação do anuário, em que ele dizia que, para muita gente, acho que para muitas lideranças políticas desse país, política de segurança é gestão das polícias. E a gente não pode confundir gestão das polícias com política de segurança. Hum. As polícias são uma etapa fundamental das políticas de segurança. É a elas que a gente recorre numa situação de emergência e é delas que a gente vai cobrar, né? O atendimento em delegacia, o policiamento ostensivo, a investigação e tantas outras tarefas que cabem a esses atores. Mas política de segurança é também falar de prevenção, né? E estratégias de prevenção envolve N outros atores. Política de segurança é falar do funcionamento do sistema de justiça como um todo, e como é que a gente pode melhorar a relação entre Ministério Público, polícias e judiciário. Uma boa política de segurança é capaz de prevenir crimes contra a vida, de reduzir indicadores de violência contra idosos, crianças, mulheres. Então, tem muito mais coisa nesse bolo, né, que envolve, inclusive, a atuação da União e dos municípios, que não pode, não deve ser desprezada, mas a verdade é que isso é um tema que a gente não enfrentou quando devia, né? Se a gente for pensar na Constituinte e no que virou na Constituição Federal o artigo sobre segurança pública, cabe aos estados a gestão das polícias, os municípios, se quiserem, poderão constituir guardas municipais, e cabe à União a gestão das polícias federal, rodoviária federal. É um tema que ficou né, por a Constituição é de 88. A gente teve uma criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública em 1997. Né? O primeiro Plano Nacional de Segurança Pública é de 2001, com Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, é uma área que foi ficando muito assim, é um problema das polícias, né? Deixa com eles que sabem o que tem que fazer. E foi o que nos trouxe até aqui, né? Deixar isso como um problema exclusivamente das polícias e até dos militares, né? Não vamos esquecer que é essa mesma polícia militar que é Força Auxiliar e Reserva do Exército, né? São essas polícias civis e militares que atuaram na ditadura. Então, que nos anos 90 passam a fazer toda essa gestão do que seria segurança pública e criam esses monstros, né? Porque tanto o Comando Vermelho quanto o PCC têm origem nos anos 80 e nos anos 90. Então, elas também são fruto desse processo, de um processo que ignorou segurança pública como um direito social, né? Que fez uma leitura de que segurança pública é um problema de polícia. Então, eu acho que colocando só na conta da polícia é o que nos trouxe até aqui. A grande questão é o que um governo democrático de esquerda, que assume depois de, né, para falar só do Bolsonaro, de 4 anos de um governo de extrema-direita, né, mas a gente vinha, pelo menos desde o impeachment da Dilma, de um questionamento sobre a legitimidade, né, e enfim, de garantia de sustentação da nossa democracia nesse país. O que esse governo vai oferecer para preservar a vida de seus cidadãos, né? E o quanto isso vai se refletir de fato como uma política nos estados, né? Que é muito bonito, o Lula, o Dino, o Silvio Almeida, e todo mundo falar sobre defesa dos direitos humanos, e o Jerônimo eventualmente dar continuidade à política do Rui Costa. Agora, você falou do Lula que não tem a questão da segurança pública como um problema ao qual ele dá tanta atenção. Só que a gente viu até nesses dias, né, dessa semana que a gente está gravando aqui, que o Lula, por exemplo, foi tratar naquela live que ele começou a fazer agora da questão do armamento, né, que por ele fechava todos os clubes de tiro do país, deixava só aqueles para treinamento das forças de segurança. As armas, né, que foi o tema exatamente no qual ele tocou, e que teve esse liberou geral no governo Bolsonaro, elas impactaram
os índices de violência no país nesses últimos anos? Eu diria que elas impactaram e vão impactar muito mais. A verdade é que a gente não consegue ainda dimensionar. Desde 2017, pelo menos, a gente vem assistindo a uma flexibilização do controle de armas. Então, algumas das medidas começam ainda com o Temer, via Exército, mas o Bolsonaro aprofunda isso, era uma promessa de campanha dele. E a gente tem, né, dezenas de decretos que basicamente ampliam a possibilidade de civis terem registros de armas, seja como civis ou como CACs, né, colecionadores, atiradores. E essa legislação que o Bolsonaro traz, ela também amplia o tipo de armamento que é possível que um civil tenha. Fizeram jorrar milhões de armas em circulação e não ampliaram só o número de pessoas com registros, mas mudaram o perfil do armamento que circula no Brasil. Quando a gente conversa com esses policiais que atuam na ponta, o comum era que a arma apreendida fosse um 38, um revólver, que são armas produzidas na década de 70, 80, que um dia entraram no mercado como armas legais, que passaram a circular de modo legal e que foram, por algum motivo, desviadas depois e passaram, né, a ser utilizadas no crime. Hoje, muitas das armas apreendidas já são armas de calibre restrito até essas mudanças do Bolsonaro, que é a .40 e a 9 milímetros. Então, são pistolas. Né? E o que, que isso significa na prática para um civil, para um cidadão comum? Que a gente está falando de armas mais poderosas, que passaram a circular, então ela tem um poder de letalidade maior, né? A chance de você eventualmente sobreviver se for vítima de um tiro de um revólver é maior do que se você for vítima de um tiro de uma pistola de Uma uso 9 restrito, milímetros, por por exemplo, exemplo, que uma 9 até milímetros. o deputado Alberto Fraga não quer que sejam proibidos, porque isso pode prejudicar a indústria e o comércio. Muito preocupado, né, com a indústria armamentista. A gente está falando de armas que eram de uso restrito das polícias, né, das forças policiais, justamente por conta do seu poder de letalidade. Então, numa política de controle de armas, você deixa as polícias com um armamento mais potente. É evidente que o crime organizado já tinha acesso a armamento pesado, né? Então, por exemplo, até fuzil passou a ser possível para um CAC comprar. É óbvio que o crime organizado já tinha acesso, mas isso barateou também para o crime organizado. Né? Então, assim, um fuzil que antes o PCC ou o Comando Vermelho tinham que pagar 60, 70 mil reais para adquirir, agora é comprado legalmente com 15 mil. Né? E aí, com um total desmonte dos mecanismos de controle e fiscalização. Então, não é só que permitiu que um CAC compre um fuzil. Você não tem as checagens e as validações necessárias para que aquele cara consiga um registro de CAC. Então, a imprensa noticiou, por exemplo, casos de homicida vinculado ao PCC que conseguiu registro de CAC. Né? Pessoa que já tinha sido condenada por homicídio, que era procurada pela justiça. Né? O Marcelo Godoy fez muitas matérias sobre isso, inclusive. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A vida útil de uma arma de fogo é de cerca de 50 anos. Então, essas armas que estão entrando em circulação, que entraram em circulação nos últimos anos, elas vão continuar circulando por décadas. Então, as medidas que o Lula tomou são muito importantes, aí eu acho que a gente ainda não tem, né? São 6 meses, 7 meses de um novo governo. Ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação das medidas que foram implementadas, né? Acho que muitas delas ainda estão no campo das promessas, da expectativa do vir a ser. Eu acho que existe uma certa expectativa do campo progressista de que muitas dessas políticas se traduzam em realidade, mas sem dúvida alguma, a política mais importante, né, e que já traz resultados porque foi sancionada, é a de restabelecer uma política de controle de armas. Qual que é o problema disso? É daqui para frente. Então, nos últimos 6 anos, essas armas que foram jorradas no mercado nos últimos 6 anos, elas continuam. O que o decreto do Lula fez? Ele joga para frente. Então, até porque, do ponto de vista jurídico, é muito complicado você tentar anular um ato jurídico. Né? Então, assim, uma pessoa que conseguiu um registro de CAC em 2021, você pode simplesmente tirar o registro dele e apreender a arma? Não pode. Né? Assim, é muito questionável do ponto de vista jurídico você
entrar com uma medida dessa. Então, o que eles fazem? Reduz o tempo para refazer o cadastro. Quando essa pessoa for refazer o cadastro, eventualmente ela perde esse registro. Mas ela já adquiriu e ela já comprou a arma. E esse armamento já está aí. Então, para a gente, no curto prazo, é muito difícil dizer quais são os efeitos reais dessa política armamentista. Ainda é difícil estimar, porque muitas dessas armas estão sendo desviadas, muitas delas ainda estão sendo utilizadas para crimes muito específicos, vinculados à ação do crime organizado, mas o que as evidências científicas e os estudos nos mostram é que, quando aumentam as armas em circulação, a gente tem dois indicadores que crescem: homicídios e suicídios. E é As isso que a pessoas gente se vai ter que... matam com essas armas. Exato. Então, uma pessoa que tem depressão, que eventualmente tem pensamentos suicidas, antecipa o desfecho. Mesma coisa com violência doméstica, feminicídio. Então, a maior parte dos feminicídios no Brasil não são praticados com arma de fogo, né? Até porque tem essa característica, é um crime que é o marido contra a esposa, né? Não necessariamente esse cara ele tem um armamento dentro de casa, então ele usa o que está na frente para matá-la. Mas a gente sabe que se tiver arma dentro de casa, antecipa o desfecho do feminicídio, amplia o risco dessa mulher, assim como amplia risco de acidente envolvendo crianças, né? São coisas muito óbvias, na verdade, da gente pensar. Então, uma pessoa que está passando por um momento difícil e que tem pensamento suicida, se ela tem uma arma de fogo, ela acaba com aquilo em 2 minutos, né? E aí a maior parte desses estudos produzidos nos Estados Unidos, que tem não só, né, uma cultura armamentista, mas cuja legislação de controle de armas ela é estadual. Então a gente consegue, inclusive, traçar comparações de estados que têm políticas mais rígidas de controle de armas com aqueles em que a flexibilidade é maior. Então, tem efeitos principalmente no mundo do crime, hoje, no curto prazo. Mas não dá para dizer que daqui 2 ou 3 anos a gente não vai estar assistindo enfim, a um crescimento exponencial de suicídios. Na verdade, os suicídios já estão crescendo, que é o tipo de coisa que a gente não noticia, a gente não dá grande visibilidade, até por uma questão de responsabilidade, mas os suicídios cresceram no Brasil no ano passado. E os homicídios cresceram em vários estados. E em 2023, por exemplo, a gente tem crescimento dos homicídios nos 4 estados do Sudeste. Os dados preliminares do início do ano de 2023, do primeiro trimestre, mostram o crescimento da violência no Rio, em São Paulo, Minas e Espírito Santo, que são estados que vinham né, há bastante tempo com queda. Sim. Pode ser por conta das armas? Pode. Né? É difícil no curto prazo conseguir isolar outros fatores para medir isso, mas a gente ainda vai gastar muito tempo conversando e tentando entender qual que foi o impacto desses milhões de armas que foram despejadas no mercado e pior, né? Um armamento pesado, um armamento que muitas vezes as pessoas nem sabem usar. Bem. Samira, realmente vocês aí são os anunciadores do apocalipse. Os dados são Tá vendo? terríveis, mas é importante a gente Não. entender o que está acontecendo, né? E a Bem, gente nem falou de crime contra o patrimônio, né? isso aí a gente fala depois, né? O mais importante são as pessoas, né? É, é Mas se isso. você quiser falar agora, eu ia justamente Não, devolver a palavra para não. você não só fazer a amarração final, mas se tiver ainda algum ponto que você acha que a gente deixou de abordar e que você acha importante mencionar, que você possa também fazer agora. Se tiver os crimes contra o patrimônio aí no meio, por favor, a palavra está contigo. Não, não, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a prioridade é pensar na vida das pessoas. Infelizmente, a gente não trouxe notícias positivas para o brasileiro, né? Muitas formas de violência grave cresceram no ano passado, mas eu acho que o importante é o que a gente faz com isso, né? Diante dessa notícia e desses dados que são tão assustadores, o que a gente vai cobrar, né? Dos nossos deputados, dos nossos vereadores, dos políticos que a gente elegeu e, e pensar um pouco sobre para onde é que a gente está indo enquanto país, né? Que nação, uma nação que se pretende ser, né, se pretende desenvolvida, com indicadores tão elevados, né, com números tão absurdos de violência, eu acho que isso é um alerta de que a gente precisa de um pacto social mesmo em torno de uma agenda de segurança pública que, de fato,
defenda direitos humanos, que seja capaz de garantir a vida e de enfrentar o crime com, né, tecnologias modernas, com o que a gente tem aí à disposição. Acho que dá para fazer diferente. A gente tem alguns casos que mostram, né? Acho que o caso de São Paulo, das câmeras corporais, é um exemplo de que dá para controlar as polícias, fazendo, né, enfim, com uma política ali de que alia a tecnologia com supervisão, e isso garante a vida, né? Garante a vida do potencial suspeito, garante a vida do policial. Então, espero que isso fique de alerta para todo mundo. Muito bom. Brigadíssimo, Samira. E além de agradecer a você, né, eu quero também agradecer, como faço sempre aqui no encerramento, a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja por meio do canal do YouTube, seja pelo podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, para quem quiser acompanhar. E ainda, claro, também agradecer e fazer o convite a quem ainda não estiver nessa turma, a todos e a todas que têm contribuído para o projeto do canal pelos vários caminhos que estão abertos para isso. Desde o botãozinho do Valeu Demais, que em cada vídeo permite que a pessoa faça ali uma contribuição pontual, até se tornando membro do canal, né, se inscrevendo no clube dos canais do YouTube no Fora da Política Não Há Salvação, que permite uma contribuição continuada, periódica também, de um valor que a pessoa achar que deve dar, né, deve contribuir, ou ainda, de forma parecida, para quem não quiser fazer via YouTube, no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, que permite fazer uma assinatura simbólica do canal, também com, consequentemente, uma contribuição continuada, ou até mesmo, para quem gosta desse outro meio, fazer, seja pontualmente, seja periodicamente, uma contribuição via Pix, né? E o Pix do Fora da Política Não Há Salvação é também o e-mail de contato do canal, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Vou repetir aqui, até para quem quiser escrever, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu quero fechar aqui agradecendo de novo, reiterando esse meu agradecimento a Samira e me despedindo dela e de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.